Que a seleção da França possui uma geração incrível de jogadores e é uma das favoritas a ganhar a Copa do Mundo, isso você já sabe. Agora, quais jogadores podem ficar de fora dessa lista? Quem está na frente na briga por cada posição na convocação do técnico Didier Deschamps? Isso que você vai ver a partir de agora nesse vídeo. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol de Seleções. Aqui é o seu lugar se você é fascinado por Copa do Mundo, pelo universo das seleções nacionais. Toda semana a gente tem aqui pelo menos 2 vídeos sobre o tema. Então vamos lá, a seleção da França, ela vai para a sua última Copa do Mundo com o Didier Deschamps como técnico, isso já está certo. Ele que assumiu a seleção é, pós-Euro de 2012, substituindo o Laurent Blanc, e conquistou assim excelentes campanhas, né? Campeão do mundo em 2018, vice-campeão do mundo em 2022, vice-campeão da Euro em 2016 e na grande maioria dos torneios chegou pelo menos na semifinal. Copa de 2014 que caiu nas quartas para a Alemanha e na Euro 2020 que caiu nas oitavas para a Suíça, um jogo que estava completamente dominado, de repente a Suíça empata e leva para a prorrogação, é uma coisa completamente atípica. Fora esses dois torneios, ele sempre levou essa geração da França, que sempre foi boa, né? Ele só pegou timaço da França, né? E sempre levou ou para semifinal ou para final. Então, Deschamps vai fazer o seu jogo número 180 na frente da seleção francesa quando estrear contra Senegal. Eu acho que é assim, é um trabalho que às vezes parece que poderia ser melhor, porque a França sempre parece meio indolente, meio preguiçosa, né? Nas eliminatórias a gente viu isso. Mas assim, é um trabalho que o técnico ele viu todos esses jogadores que eu vou citar aqui começarem suas carreiras, saírem da base, se desenvolverem. Então é um trabalho muito consolidado. Ele tem muito esse elenco na mão e consegue tirar muito nos grandes jogos, né? Nos grandes jogos de Copa, principalmente nas últimas 2 Copas, a França, quando sobe o nível, é muito difícil de ser batida. Então vamos lá, vamos para a lista, La Liste, como diz o L'Equipe, né? Como dizem os jornais franceses, começando pelo gol, né? Garantidos, aqui você que viu os vídeos anteriores, né? Já tem o vídeo da Inglaterra e já tem o vídeo da seleção brasileira. Nos vídeos anteriores você já viu que quem tiver ali nos tópicos é porque já está praticamente garantido, só uma catástrofe ou uma lesão, alguma coisa assim que tira a vaga, e quem está embaixo é quem briga pela vaga. Marc Maignan, goleiro do Milan, é o goleiro titular da seleção francesa. Além de ser um grande goleiro, ainda é pegador de pênalti, o que faz muita diferença. E o Chevalier, goleiro do PSG, se transferiu essa temporada do Lille para o PSG. É um goleiro que também está garantido, mas está atrás do Manhã nessa briga pela titularidade. O Bryce Samba, do Rennes, é o favorito para ser o terceiro goleiro, né? Porque ele está aí nas listas, nas últimas listas do Deschamps. Mas o Robin Lisset vem fazendo um ótimo campeonato francês pelo LAN. E o Arreola é um goleiro de nome, né? Tá na Premier League, já teve oportunidades na seleção. Então, de repente, aí, se algum dos dois conseguir uma boa reta final, pode surpreender e conseguir essa vaga de terceiro goleiro. E assim, a França é um elenco bem mais fechado do que a seleção brasileira, por exemplo. Então, são muito pontuais as possibilidades de alguém ultrapassar e conseguir essa vaga. Mas a possibilidade existe. Certo? Não esqueça de deixar o seu like, você que está curtindo esse vídeo, esse conteúdo, e você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal para conferir conteúdos como esse. Correto? Vamos lá, laterais. O Jules Koundé, lateral direito do Barcelona, muito provavelmente vai ser o titular na Copa. O Digne também deve ser o titular na Copa do Mundo. Lateral esquerdo do Aston Villa, cada vez melhor, mais maduro na carreira. O Theo Hernandes deve ser o lateral esquerdo reserva, né? Perde um pouco de espaço por ter ido para o Al Hilal e também sofrido muito com lesões, mas de repente até pode ganhar titularidade na Copa, né? É um jogador de bastante qualidade, assim como o Malo Gusto do Chelsea, que ele é um lateral direito que pode jogar de volante, pode até ser um ponta, é muito versátil, né? E é sempre bom você ter jogador versátil em Copa do Mundo.
ele deve ser o reserva do Koundé. O Koundé ganhou essa titularidade muito porque ele é um zagueiro que virou lateral e ele conseguiu se desenvolver como um jogador ofensivo. Então, quando o time está com a posse de bola empurrando o adversário para trás, o Koundé joga aberto pela direita ali mesmo. Ele tem potencial ofensivo e isso faz com que ele seja titular, né? Porque ele te garante bem defensiva e ofensivamente. O Jonathan Klaus, lateral do Nice, que jogou muito tempo no Toulouse, né? Joga mais de ala do que lateral, né? Mas ele também briga aí, né? Por uma vaga. Vamos ver quantos jogadores o Deschamps vai levar para cada posição. Lembrando que essa é uma Copa diferente. É uma Copa que vai ter 8 jogos. E muitos deles no calor. A França principalmente, né? Ela caiu num grupo ruim para calor, vai fazer jogo no calor pra caramba durante a Copa, né? Conforme for avançando. Então vamos ver se a França vai levar só 4 laterais, ou se ela vai levar 5 laterais, 5 zagueiros, 5 meias, aonde que a França vai levar os jogadores a mais, né? Porque são 26 vagas, então teoricamente são 3 jogadores extra, além de 2 por posição e 3 goleiros. Aonde que vão estar esses jogadores extras, né? Onde que o Deschamps vai escolher? Pode ser que seja na zaga, né? Porque na zaga você tem jogadores versáteis aqui que fazem zaga e lateral, então seria mais inteligente ele levar 5 ou 6 zagueiros, até para de repente se ele resolve fazer um 3 zagueiros na Copa, muda o sistema, né? Não está dando certo o 4-2-3-1 que ele joga, pode ser também. Então minha aposta é que ele leve pelo menos 5 zagueiros. O Pamecano está dentro. E o Saliba também, se eles estiverem em condição física ideal, porque eles são titulares da seleção francesa. Saliba fazendo uma temporada, já temporadas, né, mas uma temporada incrível no Arsenal. E o Pamecano é um cara que é muito bom na saída de jogo para dar lançamento na construção. O Konaté não está fazendo a melhor temporada da carreira no Liverpool, mas pelo conjunto da obra, pelo ciclo, por toda a qualidade que tem, ele deve ir para a Copa. E aqui um exemplo de jogador que faz lateral esquerda e zaga, que é o Lucas Hernandes do PSG, né? Ele é um zagueiro pelo lado esquerdo, um jogador rápido, né? É um jogador que perdeu a última Copa, a gente pode dizer assim, porque na estreia da Copa do Mundo de 2022, o Lucas Hernandes era o lateral esquerdo titular, né? O Theo Hernandes era o reserva dele, o irmão dele. E no jogo contra a Austrália na estreia, ele rompe o ligamento e fica fora da Copa. Então, dessa vez ele deve ter oportunidade de jogar o Mundial mesmo que como reserva. E no PSG ele é o reserva do Nuno Mendes quando ele não joga como lateral esquerdo. Então mais um deve entrar nessa briga aí. O Pavard, pela experiência, né, campeão do mundo em 18, esteve na Copa de 22 também, apesar da idade já um pouco mais avançada, mas o Pavard, ele pode fazer um terceiro zagueiro pela direita, um lateral direito mais defensivo e um zagueiro pela direita. Então, essa versatilidade conta muito. E o Loic Badé do Leverkusen, ele foi convocado até a data FIFA de junho, né? Depois ele não foi mais convocado. Mas é um cara que faz. Que eu falei do Bremer no vídeo do Brasil, né? Ele faz as 3 funções ali como zagueiro, pela direita, pela esquerda e pelo meio. Então também pode ser uma possibilidade. Mas eu acho que o Pavard, nessa briga, estando bem fisicamente, sai um pouquinho na frente. Vamos para o meio-campo. No meio-campo, temos aqui garantidos, eu considero garantidos o Tchouaméni e o Rabiot. São jogadores de confiança, né? O Deschamps adora o Rabiot, apesar dele ser contestado. Rabiot é um bom jogador, né? É um bom jogador. Não é um craque, mas é um bom jogador. Arruma meio campo. E o Deschamps gosta muito dele. O Tchouaméni é o melhor volante que a França tem na atualidade. O Manu Koné da Roma também está garantido. Ah, e o Tchouaméni, é importante citar, né? Ele pode jogar como zagueiro também numa emergência, né? Ah, a coisa está difícil, precisa mudar e tal, numa emergência você pode colocar ele como zagueiro, essa versatilidade ajuda. O Manu Koné, como eu dizia, da Roma, eu considero ele dentro, porque ele é convocado em todas as listas, foi titular em vários jogos nas eliminatórias, então para mim tá dentraço. Acho que e é um bom meia, né? É aquele meia que conduz bola, bom passador, né? Tem intensidade física, vem fazendo uma boa temporada na Roma, então eu acho que ele tá dentro também.
quem briga por essa vaga? Acho que pelo menos mais um ou mais dois aí devem pintar, né? Tem o Thuram, da Juventus, né? O Kepin Thuram. Gosto, bom jogador. Já teve fases melhores, mas é bom jogador. O Kanté, do Al Ittihad, também é um jogador que tem essa questão da experiência, né? E voltou para a seleção na data FIFA de novembro. E ele até está tentando uma transferência nessa janela de janeiro para o Fenerbahçe. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo ele já tenha conseguido essa transferência para até estar num nível melhor, né? O Guendouzi está lá, né? O Guendouzi que também está nessa lista aqui, saiu da Lazio e foi para o Fenerbahçe. É um jogador que chuta muito de fora da área também, pode dar essa versatilidade. O Camavinga do Real Madrid, que é um jogador que já devia estar no estágio acima da carreira, é um cara muito promissor desde os 15 anos jogando Champions League, mas as lesões acabaram impedindo. É um grande jogador, mas poderia estar no estágio acima, não é titular absoluto do Real Madrid. Vamos ver como ele vai estar fisicamente, se o Deschamps vai querer contar com ele. E outro nome que também emerge aí é o Zaire Emery, do PSG, né? Que é reserva do PSG, isso atrapalha um pouquinho ele. Foi titular aí na lesão do Hakimi como lateral direito, mostrou essa versatilidade. Acho que corre mais por fora nessa briga. Eu acho que o Kanté desses aqui é o favorito, tá? Estando bem fisicamente, até porque ele é um cara que entrega o que quase ninguém entrega, essa coisa de muita roubada de bola, cobrir o campo, roubar a bola. O Kanté é muito bom nisso. Vamos ver como ele vai estar fisicamente, né? Para até a Copa do Mundo. Acho que essa briga aqui vai ser até o final de todos esses jogadores aqui com chance, tá? Vamos para meia, né? A França joga claramente com dois volantes e um meia mais ofensivo. Esse meia, o favorito aqui é o Olise para ser titular. O Olise também pode jogar de ponta direita se o Deschamps quiser, né? Que é a função que ele joga mais no Bayern. Mas o Olise é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, então ele com certeza está dentro, assim como o Cherki, né? Que está no Manchester City, se transferiu do Lyon para o City e está jogando muito bem, cada vez melhor, ganhando mais espaço, fazendo gol. É um cara que te entrega gol, isso é muito importante, né? Então a França pode jogar com cheque de meia e o Olise na ponta. Então a França está muito bem servida aqui. Eu coloquei que o Nkunku tá na briga, o Nkunku tá correndo por fora, né? O Nkunku pode fazer ponta, pode fazer centroavante e fazer essa meia. Então, talvez se ele quiser levar mais um jogador para essa função, o Nkunku pode aparecer aí, né? Mas acho difícil nesse momento ele ir para a Copa. Pontas. A França tem aí 3 pontas do PSG que devem ir para a Copa. Impressionante, né? E o Dembélé, ele é um falso 9 no PSG, mas na França, por conta da presença do Mbappé, ele joga como ponta. E os três fazem bem todas as funções do ataque, são jogadores muito versáteis, você pode contar com eles para os dois lados, né? E como eu disse, o Olise também pode fazer a função da ponta pela direita. O Barcola, o Dembélé e o Doué estão dentro. Dembélé, estando bem fisicamente, é o titular. E aí o Barcola e o Doué disputariam aí a outra titularidade na outra ponta. Coman, como foi pro Al Nassr, eu acho que foi uma troca pouco inteligente dele, né? Se o Coman tivesse no Bayern até hoje, mantendo o rendimento que ele tinha, ainda mais do jeito que o Bayern de Munique está jogando, o Coman estaria muito mais perto na Copa, poderia estar até no andar de cima ali entre os garantidos. Mas, na conjuntura atual, jogando na Arábia, não sei se o Coman vai ser chamado, né? Nas últimas listas, o Magnus Akluche, Akluche é um nome difícil de falar, né? Jogador de 23 anos do Mônaco, está sendo mais lembrado, né? E é um cara que faz mais a ponta pela direita, o Coman faz as duas pontas. E o Thauvin também recebeu oportunidade nas últimas listas, jogador experiente, né? Tá fazendo uma ótima temporada lá no Lens da França. Então, vamos ver quem ele vai chamar. Eu acho que um dos três vai acabar indo, até para ele ter mais profundidade nessa posição de ponta. E por fim, centroavantes, o único garantido entre os centroavantes é o Kylian Mbappé, uma máquina de gols, né? Lá no Real Madrid, na seleção da França também. É um dos melhores jogadores da atualidade, assim como o Olise. E aqui a reserva do Mbappé
é que a gente vai ter uma ótima briga. Acho que é a melhor briga dessa convocação, né? Quantos ele vai levar? Porque assim, ele pode até em alguns jogos jogar com dois desses aqui, tranquilamente. Tranquilamente dá pra jogar com dois, até porque não são jogadores daquele estilo paradão, né? São jogadores que têm mobilidade. Então ele pode levar dois desses três que estão brigando aqui para compor o elenco. Aí vai depender da estratégia que ele vai querer na Copa. Até porque o Mbappé, se ele quiser numa situação para mudar, ele pode jogar o Mbappé para ponta esquerda, que jogou muito tempo assim, apesar de hoje ele ser de fato um centroavante. Ekitike, o cara muito móvel, cai muito pela ponta, rápido, né? Ele é alto e rápido. Vai ganhando espaço cada vez mais no Liverpool, está melhorando a finalização, que lá no Frankfurt às vezes era um problema, mas é um jogador que ele faz muito bem aquela jogada de limpar para dentro e bater. O Ekitike, eu acho que vai estar na Copa, e acho que aqui a briga vai ser muito boa entre o Marcos Thuram e o Matetá. E acho que o Thuram está recuperando terreno, né? Porque não começou tão bem a temporada, mas ele já tem 11 gols na temporada, 6 gols na Série A italiana, né? E é um cara que já tem a experiência de seleção francesa. O Mateta é bom atacante, mas eu também acho que erra muito na finalização. O Colomoni eu não coloquei aqui, eu acho que o Colomoni ficou muito para trás, né? Para quem não se lembra, é o cara que teve a última bola para o título da França em 2022 e finalizou e o Martinez pegou. O ciclo dele não foi bom, não consegue se firmar num time. A não ser que aconteça um final de temporada espetacular dele, acho que o Colomani está para trás nessa briga. Certo? É isso, gente. Então essa é a briga posição por posição na seleção francesa, que vai ter um grupo duríssimo na Copa com Senegal, Noruega e o time que vier da repescagem entre Bolívia, Suriname e Iraque. E aí, o que você achou da provável lista da França? Quem que você acha que vai? Quem você acha que não? A França é a favorita para todo mundo? Você acha que o Deschamps está fazendo um bom trabalho na França? Quero ouvir a sua opinião sobre a seleção que vai ser adversária do Brasil no amistoso em março. E não se esqueça também de curtir aqui os outros vídeos no canal. Tem muito vídeo sobre Copa do Mundo para você navegar, maratonar e se informar, certo? Um grande abraço e até a próxima.